Bom, para quem não entrou anteriormente, mas está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo. Nós vamos falar sobre a união estável não necessária para a comprovação dessa união para fins de recebimento de pensão por morte. Bom, Bom, vamos lá, né? Retornou. eu não tô acreditando nisso. Vamos aproveitar e compartilhar com o máximo de pessoas. Isso mesmo, Sandra. Gente, eu não tô entendendo quem é que tá aí caindo a minha internet, mas a gente voltou e a gente vai ficar agora. Compartilha coraçãozinho, chama todo mundo Verdade. aí, porque vai ser um bate-papo muito bacana. Desculpem aí esse problema. Tecnologia, né, Adonis, como você estava falando, é muito boa, mas quando falha, De falha verdade. bem bonito o negócio aí. Verdade. Mas vamos lá, Adonis. Bom, Recomeçando, continua aí a sua parte de conceitos sobre união estável, casamento, namoro qualificado, para a gente entrar nas nuances da pensão por morte. perfeito. Gente, de forma bem resumida e rápida, a gente precisa entender que para o recebimento da pensão por morte precisa existir uma união. E essa união pode se dar através do casamento, da união estável, ou o que se confunde com a união estável ou namoro qualificado, mas que não daria direito a essa pensão. Então vamos lá. Casamento é o ato formal, é a formalização da união através de um instrumento público emitido, né, e redigido pelo cartório de registro civil, chamada certidão de casamento. Esse é o primeiro ponto. A união estável é também a união de duas pessoas do mesmo sexo ou não, que convivem de forma pública e notória e que têm o intuito de constituir família, e esse intuito é claro, e o intuito de constituir família é para o agora, não é para depois. O que se confunde muitas vezes com o namoro qualificado, que possui a mesma aparência, não é? Ou os mesmos requisitos, diríamos assim, mas que o intuito de constituir família não é para agora, é para um futuro. Como eu vinha dizendo, um diz assim: nós estamos saindo, estamos namorando, moramos até juntos, mas ainda estamos vendo se vamos continuar juntos ou não. Isso seria um namoro qualificado. Enquanto a união estável seria: não, nós estamos juntos, nós não somos casados no civil, mas estamos juntos, compartilhamos do mesmo lar, etc. Essa seria o resumo, né, da nossa iniciação. Voltando para o nosso tema, quanto às dissoluções, né, para fins de recebimento da pensão por morte. Quando ocorre a necessidade do recebimento da pensão por morte e se é casado, basta-se a apresentação, inicialmente, digamos dessa forma, basta-se a apresentação da certidão de casamento para se estar, além de posteriormente comprovado outros requisitos, apto a receber o benefício de pensão por morte. Já tratando-se da união estável, que é o cerne, né, que é o foco da nossa conversa, nós vemos que há uma dificuldade em fazer essa comprovação. Por quê? Porque não há uma certidão de casamento, como eu disse anteriormente. O que há são indícios de provas que corroboram para esta comprovação. E quando ocorre esse óbito, é que as pessoas vêm despertar de que deveriam ter produzido essas provas anteriormente, que é literalmente o que tem causado muitos problemas em nossa sociedade para fins de recebimento de pensão por morte atualmente. É ou não é, Denis? Exatamente. E, meus amigos, o que a gente quer com essa live? Primeiro, nós sabemos que nem todo mundo regulariza a situação que ela se encontra. Então, por exemplo, nós sabemos que o casamento, como o Adonis colocou aí pra gente, já está formalizado, já está regularizado, está em cartório, tem a certidão de casamento, maravilha. Mas existem as situações de pessoas que vivem em união estável e pedem ali o reconhecimento dessa união estável, seja na justiça estadual ali com um direito cível, seja até mesmo ali extrajudicialmente num cartório também para regularizar e formalizar essa questão da união estável. Esse tipo de pessoa são pessoas raras que fazem isso. É uma minoria que faz essa regularização da união estável.
O que sempre aparece nos escritórios, ou as pessoas que estão assistindo a gente, que conheçam pessoas nessa situação, vivem ali 10, 15, 20 anos sem ao menos em união estável, morando junto, ou morando em casas separadas, mas ali tendo essa convivência notória, tem filhos ali em comum, e não regulariza essa situação. Então, meus amigos, o que vocês vão se deparar é no caso, e vai acontecer muito disso, é no caso de pessoas que não regularizaram a questão da união estável. E aí onde vai cair para essa situação? Lá no escritório de vocês. Ou as pessoas que estão assistindo a gente têm dúvida. Mas como eu vou comprovar essa união estável? Eu preciso fazer um processo na Justiça Estadual primeiro para o reconhecimento da união estável e depois pedir uma pensão por morte? Existem algumas peculiaridades, algumas situações que a gente precisa aclarar para que tenhamos um ponto de partida muito específico. Qual é o ponto de partida específico? É conhecer a realidade desse cliente, dessa segurada ou desse segurado, do companheiro ou da companheira, que vai até o seu escritório e pergunta: doutor, doutora, tenho direito à pensão por morte? Tenho direito de receber a aposentadoria que o meu falecido recebia? Eles vão perguntar dessa maneira. Aí, o que você vai ter que primeiro analisar? Se o falecido de cujos tinha ou possuía, ao tempo do óbito, a qualidade de segurado. É a primeira coisa que nós precisamos verificar. E aí eu já vou passar a bola para o Adonis daqui a pouco. Por quê? Porque nós vamos ver que quando nós estamos falando de benefício previdenciário, de benefício lá do INSS, nós estamos falando de benefícios de caráter contributivo. Então, a pessoa que faleceu é a instituidora do benefício. Os que ficaram, que são os dependentes, eles são nominados, ali denominados também, de beneficiários. Então, vendo tal situação, e a gente sabe que lidar com a Previdência Social, o primeiro caráter é o caráter contributivo, esse instituidor, ao tempo do óbito, possuía a qualidade de segurado? Estava contribuindo com a Previdência Social? Estava recebendo algum tipo de benefício da Previdência Social? Lembrando que o benefício de prestação continuada, o famoso LOAS, ele não dá direito à pensão por morte, porque ele não é um benefício da Previdência Social. Ele é um benefício da assistência social. Então, tomem um pouco de cuidado com isso, porque às vezes muitos dos nossos clientes e vocês que estão ouvindo a gente confundem o BPC, LOAS, com a aposentadoria. E não pode. Só que, Adonis, depois a gente vai falar um pouquinho mais a respeito da pessoa que recebe o BPC. Será que essa pessoa que recebia o BPC, que faleceu e deixou um dependente, será que não teria direito a um outro benefício previdenciário ao tempo da DER desse benefício de prestação continuada? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Então eu passo para o Adonis a bola para ele contar um pouquinho para a gente, porque ele preparou o material aí dele, sobre se na pensão por morte tem carência, não tem carência, como que funciona, quais foram as alterações legislativas que nós tivemos aí no ano de 2015, que mudou drasticamente a pensão por morte. A pensão por morte não teve alteração com a reforma da Previdência, com a emenda constitucional 103. Ela teve reforma lá em 2015, que causou um monte de situações aí que a gente precisa estudar. Fala um pouquinho pra gente, Adonis, então. Gente, vamos lá. Eu sei que aqui nós temos dois públicos, né? Temos o público Exato. que não pratica a atividade advocatícia, mas temos também um público que pratica essa atividade. Então vamos lá. Como dito,
O benefício previdenciário chamado pensão por morte, ele é um benefício devido aos dependentes do segurado, ou seja, daquele que vertia contribuições para a Previdência, daquele que não vertia contribuições, mas estava no período de graça, ou daquele que estava recebendo algum benefício previdenciário, ou que não era autônomo nem facultativo, mas estava empregado. Antes da legislação mudar em 2015, não se fazia necessário a comprovação da união por mais de 2 anos, ou melhor, anteriores ao óbito, digo dessa forma, e nem haveria como o professor Denis costuma dizer, a pseudo-carência. Exatamente. Né? Que é a exigência de 18 contribuições mensais. Então, antes de 2015, não havia tantos requisitos a serem cumpridos. Porém, após a legislação ser alterada no ano de 2015, existem alguns requisitos que precisam ser cumpridos. E o que é que acontece? O que é que acontece muito na sociedade e com os clientes que chegam aos nossos escritórios? Os clientes eles pensam e afirmam que apenas o fato de ocorrer o óbito já gera automaticamente direito ao recebimento da pensão por morte. E não é dessa forma, gente. O que é que acontece? A legislação estabelece requisitos que devem ser cumpridos para o recebimento dessa pensão. Após 2015, são eles: qualidade de segurado, como o doutor Denis falou, a comprovação da dependência para aqueles que estão ali na segunda e terceira qualificação, não é, Denis? Que não são. Tem gente que acha, por exemplo, que os pais teriam direito em primeiro grau, em primeiro momento, mas não é. Seriam o companheiro, os filhos, os menores, tutelados. Então, existe uma série de requisitos que precisam ser cumpridos. E aí tem-se também algo que vem causando, para quem tem uma união estável, muito prejuízo, que é a comprovação através de prova documental. Isso porque tanto a Justiça quanto o INSS só aceita a prova testemunhal, porque muitas vezes o pessoal diz assim: olha, eu convivi durante 40 anos, meus vizinhos sabem, minha família sabe, a família deles sabe, todo mundo está de acordo. Ótimo, isso é muito bom. Porém, o requisito para se solicitar, para se pedir uma prova testemunhal é o indício de prova material. Mas o que é isso? O indício de prova material é a existência de provas que comprovem um dos requisitos para o recebimento dessa pensão, que é a existência dessa união ou até mesmo desse casamento nos 2 anos que antecedem, ou seja, anteriores ao óbito. Esse é um dos principais problemas que nós encontramos no escritório. Porque as pessoas convivem durante 40 anos, têm fotos, têm documentos, mas em virtude do decorrer da idade ou da falta de informação, o que é que acontece? Elas não têm documentos que comprovam. Inclusive, é muito comum as pessoas terem documentos que comprovam essa união durante 30 anos e nos 2 últimos anos anteriores ao óbito não se tem nada. Então começa a se gerar esse problema e é preciso que a gente gere essa conscientização para a sociedade para que seja feito o quê? Enquanto em vida, ou formalizar essa união através do casamento, ou formalizar através de uma certidão, de uma declaração de união estável, não é, professor? Entre inúmeros outros documentos que serão abordados pelo professor Denis. Após isso, nós tivemos também, ainda após 2015, e principalmente agora, a partir dos óbitos ocorridos em 2021, mais um requisito, outro dilema, né? Outro mito que chega aos escritórios de advocacia, que é: meu companheiro ou meu esposo faleceu. Tá aqui as provas da união estável. Vou receber de forma vitalícia. Nem sempre, não é? Esse é outro mito, que o recebimento da pensão por morte está vinculado à idade do que a gente chama, como o professor Denis bem colocou, do dependente. E aí pode esse recebimento ser de 3 anos, 6 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos e só por último, a partir de 45 anos de idade, a partir dos óbitos ocorridos, a partir deste ano de 2021, é que o recebimento será vitalício a partir dos 45 anos. Nós poderíamos dizer que são os 2 maiores calos, né, professor? A comprovação da união ou do relacionamento durante os 2 últimos anos que antecedem, preste atenção, não é só dos 2 últimos anos.
É um requisito validador que nos últimos 2 anos as pessoas tenham convivido e tenham prova para tal. E se tem, a partir de 2 provas, a partir do decreto, não é, professor? Agora o 10.410, salvo engano, é que vai Isso. ser exigido apenas 2, anteriores seriam 3. Então, primeiro problema que nós temos, para a gente firmar bem isso, comprovação da união estável dos últimos 2 anos e a comprovação de dependência para aqueles que não estão no primeiro rol. Exatamente. E aí, Adonis, olha só que interessante. Nós também temos aquela questão das 18 contribuições, tá, mensais, que é exigido para a qualidade de segurado e tal. Essas contribuições precisam ser seguidas? Não precisam ser seguidas. Mas ele precisa ter ali essa questão, essas 18. Por isso que quando a pessoa chega lá no escritório e fala assim, chega o casal e fala, eu não estou recolhendo há mais de 2 anos para a Previdência Social. Volta a recolher o mais rápido possível. Porque, Adonis, eu falei isso para 3 pessoas, 2 delas faleceram, entendeu? Sorte que eu dei essa orientação. Porque se não tivesse dado essa orientação, a companheira ou o companheiro não estariam recebendo hoje pensão por morte. Isso mesmo. Por isso que chega um cliente, ou você que está aí, tem uma pessoa doente, acamada, não está contribuindo com a Previdência, já contribuiu com a Previdência, mas por força de questões aí que a gente não pode entrar no mérito, que vai de cada pessoa, não contribui com a Previdência, vai lá, faz você uma contribuição para a Previdência com o número do NIT dessa pessoa, recolhe como facultativo, lá 20% sobre o salário mínimo ou teto da Previdência, porque não espera o falecimento acontecer para você fazer a contribuição, porque isso não pode. A Justiça já determinou e já sacramentou que contribuições pós-mortem não servem para fins de questões de qualidade de segurado. Agora, tem uma situação que veio com o decreto 10.410, que é uma alteração legislativa, meus amigos, que fala sobre a complementação pós-mortem, que aí pode sim ser feita e dar direito à pensão por morte. O Adonis, ele falou um ponto exatamente que muita gente confunde. Até 2015, que houve ali uma alteração legislativa, não existia idades, escalonamento de idades para a manutenção dessa pensão por morte. Então, ali, até a edição da lei de 2015, que essa lei é a 13.135 de 2015, você podia ter ali 30 anos e receber para sempre. Você poderia ter 40 anos e receber para sempre. Só que depois, obrigado, gente, só que depois não foi mais assim, entendeu? Agora só vai ser vitalícia com a alteração datada ali, ó, melhor advogado de todos, olha, obrigado, aí Silmara. Sim, hein? Parabéns, é mesmo, gente. E aí, então, o que eu quero deixar claro para vocês, e se vocês conhecem alguém, se vocês atendem pessoas assim, a partir de 2021, que a gente está agora, só vai ser vitalícia ali a partir dos 45 anos de idade. E aí, Adonis, o ponto mais central que você me disse e que você já passou aí para a gente conversar um pouquinho é sobre essa comprovação da união estável. Primeiro ponto que a gente precisa conhecer. Se você é advogado ou se você não é advogado que está assistindo a gente, então já vai dando o coraçãozinho aí, já vai compartilhando com as suas amigas, com os seus amigos. Por quê? Chama todo mundo que está amigado aí, né? Isso, chama... Exato. Provas documentares necessárias para a comprovação dessa união estável. E aí, Adonis, você colocou, e é isso que a gente precisa fixar e passar para as pessoas que a gente conhece, é a consciência previdenciária.
O que é essa consciência previdenciária, Joel? É as pessoas se cercarem desde já, seja para uma aposentadoria, seja para uma pensão por morte, de documentos capazes de comprovar o direito. Porque se eventualmente você vai procurar o advogado ele não vai fazer milagre e surgir um documento para comprovar essa união estável. Não. Nós precisamos passar a consciência previdenciária porque nós, advogados, temos instrumentos legais. E quais são os instrumentos legais? Lei 8.213, Lei 8.212, Decreto 3.048 de 99, agora o Decreto 10.410 de 2020 e um muito importante que é a IN 77 de 2015. Quem está assistindo a gente e não é advogado sabe que para dar entrada no INSS tem dois caminhos, tá? Ou você vai pelo sistema do Meu INSS e agora é só pelo sistema do Meu INSS, você precisa ter uma senha, tá? Você precisa ter uma senha e aí com essa senha você digitaliza toda a sua documentação, vai lá em solicitação e requerimentos e solicita a pensão por morte, tá? Esse é um caminho. Só que existe um outro caminho, que é a contratação do advogado. E o porquê que, desde o primeiro momento, é importante ter o apoio do advogado para esse tipo de situação. Primeiro, o acesso à informação. Algumas pessoas não conseguem digitalizar os documentos, não conseguem juntar esses documentos. Por quê? Tênis, eu posso bater lá na porta da APS, lá do INSS, para que eles deem entrada para mim? Pode, porque isso está na lei falando que pode. Correto. Mas quem aqui foi lá e teve essa realização pelo servidor? Não. Sabe por quê? Porque o servidor não tem o tempo hábil para isso e ele vai te indicar, olha, minha senhora, meu senhor, você precisa, com essa senha, digitalizar sua documentação e juntar no sistema. Próximo. Denis. Ponto. É exatamente isso. Então, o acesso à informação é muito difícil. Ir até o INSS é difícil. Por isso que o apoio, aí eu já passo para o Adonis falar um pouquinho a respeito disso. Uma questão muito importante com relação a buscar um profissional capacitado e habilitado para essa demanda da pensão por morte é sobre os efeitos financeiros que serão causados. Vamos falar de duas situações, né? Deixa eu reiniciar. Primeiro, você vai lá no INSS, dá entrada no requerimento sozinho, pode, é plenamente possível. Só que, se você não preencher os requisitos de imediato, você sofrerá efeitos financeiros, porque com a demora do INSS, você pode aguardar ali 3 meses, Exatamente. 6 meses, 1 ano, e depois, se aberta uma exigência, você não tomar ciência, ou tomar ciência e não cumprir, e você perder todo esse tempo de valores atrasados. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, após a aprovação do decreto 10.410, que veio, trouxe, né, professor, as alterações da data de entrada de requerimento, ou seja, da DER, para juntada de documento novo, quando não se havia possibilidade de concluir o requerimento com base nos documentos que já existiam. Ou seja, você vai lá da entrada, o INSS abre uma exigência, você não cumpre. Quando conclui, você vai lá, recorre, junta a documentação nova. Resumindo, por falta de uma orientação, porque você não conhece, seja como advogado, seja como parte, né, como dependente do Instituto da Opção por Morte, por falta de conhecimento, você dá entrada, ou muitas vezes as pessoas dizem assim, não vou pagar advogado não, porque advogado é muito caro. Gente, um efeito financeiro de uma DER modificada aí, em um benefício de 1 ano, é mais de 12 mil reais de atrasados perdidos. E aí não é a questão de pagar caro ou barato para o advogado, é questão de ser orientado. E a gente tem a possibilidade hoje, fala-se muito em planejamento previdenciário, e a gente pode sim, você chegar para um advogado da sua confiança, na sua cidade, onde quer que você queira, até mesmo advogado online agora com essa facilidade, dizer, olha, meu esposo faleceu, eu desejo uma consulta, ou até mesmo um acompanhamento, mas eu quero fazer para que eu protocole de forma correta e verifique o preenchimento de todos os requisitos.
Então não é obrigatório, se você quer fazer só por seja qual for o motivo, você tem essa possibilidade e essa facilidade. Porém, você precisa conhecer, porque não pense que é como antigamente, que as pessoas iam ao INSS, davam entrada, juntavam documentação de todo jeito, depois era negado, ia para o judiciário e era concedido e recebia tudo, não. Se houver, não é, Denis? Você vai explanar melhor do que eu isso, uma juntada de uma documentação nova. Sim. E só a partir dessa juntada fique comprovada essa união estável, os efeitos financeiros, ou seja, a data de entrada de requerimento, de lá de 2018, por exemplo, só com a juntada agora em 2021, ela vai ser alterada para cá. Você vai perder todo esse período de atrasados. Exatamente. É o que eu sempre falo. Ir no INSS, os segurados, eles não precisam de advogado. Não precisa. Só que hoje nós estamos mudando o paradigma dentro da Previdência para esse tipo de situação. Por isso que desde o primeiro ponto de partida, que é o requerimento, é importantíssimo ali a questão do advogado, da presença do advogado. Primeiro, para conceder uma pensão por morte mais vantajosa, porque teve várias alterações com a reforma da Previdência. Se a gente não ficar ligado, pode ter essa alteração. Mas aí, Adonis, a gente vai no ponto que é sobre a união estável. Essas outras intercorrências que a gente tem para explicar demanda muito mais tempo e a gente aqui vai falar de provas para você que tem ali um processo de pensão por morte, ou você que quer dar entrada nessa pensão por morte, está com dúvida, quais são os documentos ali, bases para se comprovar a união estável? Primeiro, dentro do INSS, dentro da Justiça, não se admite mais apenas testemunha. Precisa ter prova documental. E quando nós estamos falando de união estável, nós sabemos que é a situação mais fragilizada dentro desse tipo de benefício que é a pensão por morte. Primeiro, para evitar inúmeras fraudes que possam acontecer, para evitar ali, melhor advogada de surubinha, obrigado, aí sim, hein? Então, é exatamente isso. Os advogados precisam ter esse conhecimento, Ivoneide, por conta disso. Porque, assim, vocês precisam ter essas provas documentais porque essa é a situação mais dificultosa. Então, por exemplo, o Adonis disse aí, boa noite para quem está entrando, boa noite para vocês noite, aí. O Adonis disse agora há pouco sobre o que é o conceito de união estável. E aí vem uma grande pergunta, mas Denis, se eu não tiver um reconhecimento de união estável na Justiça Estadual, eu não procurei um advogado civil, tá? Eu não fiz isso dentro ali da Justiça Estadual. Eu posso ter feito isso no administrativo, lá no cartório? Pode, sem problema nenhum, entendeu? Esse ponto de reconhecimento da união estável vai poder acontecer dentro do processo do INSS ou até mesmo dentro do processo judicial. E aí, hoje, nós temos, pelo decreto 10.410, que foi uma atualização de uma lei que rege a Previdência Social, que é o decreto 3.048 de 99, antes exigia-se 3 provas documentais. Hoje, se exige 2 provas documentais dessa união estável. E aí, como que a gente vai ter que partir desse pressuposto? Boa noite. Primeiro, nós precisamos de uma prova do início dessa união estável e uma prova bem próxima da data de entrada de requerimento, entendeu? Então, por isso que nós precisamos ter esse tipo de prova. E aí, ó, super recomendo, exatamente, uma pessoa maravilhosa de um coração. Simão. Parabéns. Olha, que bom, gente. Estou gostando demais desses comentários aí pro Adonis, hein? E aí, gente, fala um elogio para mim também, para eu ficar feliz, né, Adonis? É verdade. Mas vamos lá. Adonis,
Oi. Vamos entrar agora em discussões muito maravilhosas, que é o seguinte, meus amigos. Denis e Adonis, vocês estão falando tanto sobre união estável, sobre a fragilidade de se comprovar, e agora, olha a Andréia, obrigado Andréia, estou te devendo uma resposta. E agora, eu já sei que se eu conheço um parente ou um amigo, eu já vou falar para ele fazer um contrato de união estável, eu já vou falar para ele no cartório regularizar isso, não fica com medo. Porque divisão de bens, se não fez no cartório e não fez ali o contrato, vai ter que dividir do mesmo jeito, entendeu? Não tem que ter esse medo de divisão. Só que o contrato de união estável pode prever essa divisão de bens, pode prever inúmeras outras situações, tal qual o contrato que é o casamento, que está lá pela lei a lei civil, entendeu? Só que aí, se você conhece uma pessoa que está em união estável, que não fez nada disso, e a gente sabe que a grande maioria está nessa situação, qual é a primeira dica que você vai falar? Olha, vi a live do Adonis, do advogado Adonis, e ele me indicou que você precisa regularizar essa situação ali no cartório civil, ali de casamento, de registro civil, junto com o companheiro ou com a companheira, ou vocês celebram isso, ou procuram um advogado civil e façam ali um contrato de união estável, que são indícios de provas. Só que você pode ter a situação também de que tenha já acontecido o falecimento, o decujus ali faleceu, o homem ou a mulher faleceu, e não há essa união estável regularizada. Então prestem atenção que da data do óbito, esse companheiro ou essa companheira, se não exerce o requerimento em até 90 dias, os efeitos financeiros não vão retroagir à data do óbito. Então eu tenho 90 dias, companheiro ou companheira, para exercer o requerimento de pensão por morte para retroagir até a data do óbito. Passou dessa data, os efeitos financeiros começam a contar não da data do óbito, mas sim da efetivação do requerimento administrativo. E aí, exatamente, se você está em uma ou em outra situação, você provavelmente ou conhece o Adonis ou ouviu a gente falar, dentro do primeiro requerimento, você já vai juntar as provas de união estável. E aí vem a grande mágica, Adonis. Quais são essas provas? Denis, quais são essas provas, Adonis? Gente, por experiência prática, dica prática para vocês. Primeiro, eu comprovo a união estável por meio de documentos. Quando eu estou falando de documentos, eu me remeto lá na legislação processual civil e uma gama extensa do que é considerado prova documental, tá? Agora, trazendo para nós aqui do Previdenciário, e você que tem uma pastinha verde ou azul, ou lá na sua casa, aquelas pastinhas que guarda as receitas, os laudos de medicamento, Adonis, porque toda casa tem. Toda casa tem. Você pode, por exemplo, comprovante de residência, como a Andréia está colocando aí. Se tem um comprovante de residência em nome ali das pessoas envolvidas, do instituidor e do beneficiário, então, um comprovante de residência em comum, tá? Pode ser utilizado como prova documental. Agora, você pode ter uma conta conjunta do banco. Pode falar. Só abrindo um parênteses, gente. Instituidor da pensão por morte. Eu gosto sempre de ir esclarecendo os termos, porque a gente tem um público misto aqui. O instituidor da pensão por morte é aquela pessoa que faleceu. Tá? Isso mesmo. Para quem está chegando agora, né? Exatamente. Isso. Para quem está chegando agora... é a pessoa que vai receber aquele benefício. Isso mesmo, Adonis. Deixa bem lembrado. Falar no caso da Rinodê por último. Eu vou falar da Rinodê por último, gente. Porque eu nem acreditava nisso, mas tudo bem. Tá vendo como que é interessante? Então, plano de saúde,
Tudo isso. Vocês podem, por exemplo, se a gente for ver na legislação, se o INSS, lá no site do INSS, ele traz inúmeras provas. Então ele começa lá com certidão de nascimento de filho havido em comum. Se tiver filho em comum, tá lá o nome do pai e da mãe na certidão, ou dos pais, seja uma união homoafetiva, tá? Relacionamento entre do mesmo sexo, mulheres ou homens, pode também essa questão de união homoafetiva com direito à pensão por morte vem preconizada há muito tempo dentro da Previdência Social. Então, por exemplo, se eu tenho certidão de nascimento dos filhos, pode ser prova documental. Certidão de casamento religioso pode ser uma prova documental. Eu tenho declaração de imposto de renda, disposições testamentárias, deixou o testamento e falou? Pode sim, gente. Agora, o que eu quero que vocês prestem atenção aqui, e para quem aí está ligado e já está anotando tudo para passar para o amigo, para a amiga, vocês podem comprovante de endereço, prova, olha só, provas de encargos domésticos. Então, por exemplo, fez um carnezinho das Casas Bahia. O falecido ou a falecida lá comprou um guarda-roupa e dividiu em 10. Está no mesmo endereço, entendeu? Pode ser uma prova documental. Então, o carnezinho das Casas Bahia, do Magazine Luiza, do Ricardo Eletro, aí tem Ricardo Eletro, né, o Adonis? Tem também. Então, tudo isso pode servir de prova documental para vocês comprovarem a união estável. Aí a gente vai mais a fundo. Como assim, Denis, mais a fundo? Vocês podem, por exemplo, isso não é em toda a localidade, não são todas as pessoas que fazem essa situação. Conta bancária ali conjunta. Isso pode. Você pode, por exemplo, tá lá no postinho de saúde. Sabe o pessoal do postinho de saúde? Vai lá e entrevista todo mundo da casa e verifica que vive ali todo mundo. Isso pode ser uma prova documental. O registro no postinho de saúde. E Exato. Aquele povo, Adonis, que paga também o plano funerário? Também pode. Gente, vocês estão vendo o quanto é só você que está aí na sua casa lembrar. Eu coloquei o nome do meu companheiro ou da minha companheira em algum lugar, como dependente? Se ou não colocou, dá tempo. Enquanto exato. Dá tempo. Exato. Eu fiz isso com o meu companheiro, a gente comprou alguma coisa junto, compramos uma casa juntos, fizemos um contrato juntos de compra e venda. Tudo isso vai servir de prova para se comprovar ali a união estável. Por que, Adonis? E aí eu já passo a bola para você explicar um pouquinho mais de acordo com cada realidade de cada estado, porque assim, aqui eu vivo no estado de São Paulo, mas em todas as localidades do Brasil possuem ali algumas peculiaridades e elas se confundem. E qual é a peculiaridade que se confunde no caso de união estável? Tem pessoas que não têm prova documental. Nenhuma. Nenhuma. E aí, meus amigos, o que acontece? Não tem prova documental nenhuma e nós sabemos que dentro da justiça, olha só, dentro da justiça e do INSS não se admite nenhuma prova só testemunhal. Então, nesse caso, quando não tem nenhuma prova documental, qual é a minha orientação? Procura um advogado civil, passa primeiro ali por um processo na Justiça Estadual de Reconhecimento de União Estável, para que você... tempo, é bom frisar que leva tempo, porque o pessoal já chega querendo que seja dado entrada. Doutor, vai demorar muito para ser reconhecida essa união estável? Gente, tudo se tem um processo de amadurecimento, assim também é nas ações judiciais. É preciso, Denis, desculpa até te interromper, mas é que eu não podia deixar isso passar. O cliente previdenciário, em virtude da sua necessidade, e muitas vezes da urgência, isso porque o companheiro ou a companheira
era quem custeava, né, os encargos domésticos, ele vem extremamente apressado, querendo receber do dia que ele procura para o outro dia, e que seja Exatamente. reconhecido, né, quando ele entende que isso é necessário, e quando reconhecido, que saia de um dia para o outro. Gente, existe um processo de amadurecimento para que essa ação declaratória, né, em virtude do andamento do processo judicial, seja reconhecido para posteriormente ser levado ao INSS como indício de prova material ou ao próprio judiciário, a depender se o requerimento já foi realizado ou não. Exatamente, exatamente. E aí, o que a Andrea está colocando aí? Realmente, pega negativo do INSS e faça o reconhecimento da pensão. Tudo isso a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque mesmo com negativas do INSS, hoje nós temos aquela modificação de data de entrada de requerimento com ali, aí, ó, não sendo parte aceita, eu vou falar sobre isso, Fábio, exatamente isso. A gente está dando aqui, olha só, o que nós estamos falando. Se não tem nenhuma prova documental, eu faço essa questão dessa sentença ali, em uma ação declaratória de união estável, levo para o INSS. INSS não sendo parte, aceita essa sentença? Se é um dos pontos a serem discutidos. Por quê, Fábio? Porque tem situações, olha só, tem situações e tem interpretações de que essa sentença não seria um documento hábil para a união estável. Por quê? Porque ela foi obtida através de testemunhas. Mas aí, se você faz isso, você consegue discutir na justiça. Então, o quanto maior de provas você tiver, melhor nesses casos quando há dificuldade de se provar união estável. Só que tem casos, por exemplo, que a gente já tem uma facilidade de prova. Por quê? Porque essa pessoa, você vai puxando o assunto. Por isso que no seu atendimento com o advogado, ou você que é advogado, está ali fazendo a entrevista com esse cliente, extraia e conte tudo a respeito da convivência. Por quê? Do que vocês faziam, como faziam, se vocês tinham algumas pretensões em conjunto, se vocês compraram alguma coisa, reformaram casa, ou fizeram um monte de coisa juntos. Então, por isso, meus amigos, que eu falo, as provas que a legislação previdenciária dispõe é um rol exemplificativo. E o que isso significa? Se não está ali naquele rol, você pode ter outros meios de prova. Então, quando o Adonis me convidou para falar para vocês que são clientes do Adonis ou que conhecem o Adonis, é exatamente nesse ponto. Esclarecer que todos os meios de prova sejam fotografias, que pode ser ali fotografia, tá? Você pode levar testemunha dentro do INSS, tá? Então, por isso que você pode fazer uma justificação administrativa que a gente fala, mas também você pode falar para ele, olha, e aí vem o caso que eu quero contar, que é a respeito do cadastro na Rinode. Nós entramos com uma pensão por morte para a caracterização de união estável. Conversando com a nossa cliente, eu falei assim, traz para mim provas que falam a respeito da sua união estável. Ela não tinha nada de união estável reconhecida, já vivia há 6 anos com o falecido, e aí não tinha nada, nem filho e filha em comum. O que eu falei? Traz foto, tem foto? Porque assim, hoje todo mundo posta foto. Ah, minha mãe, meu pai que faleceu, vivia em união estável com a minha mãe, eles eram bem velhinhos e não tinham nada. Tinha assim, primeiro tem a certidão de nascimento com você. Denis, só abrindo um parêntese. Importante é a gente relembrar o pessoal da contemporaneidade dessas provas. Isso. E aí, veja que coisa inusitada, que a lei não prevê, mas que é possível se provar. Por exemplo, você está falando de fotos. O que é que acontece? Eu tenho ainda um caso que a única prova
que a cliente que tem, né, na verdade, é fotos e um cheque emitido uma semana anterior ao óbito. Veja, nós já temos duas. Só que em outro caso, nós não temos nada, exceto, veja que coisa inusitada, a comprovação através de foto, mas você diz assim, foto, mas como é que a gente vai comprovar a contemporaneidade dessas fotos nos últimos 2 anos, se foto não tem data? Foto tem data sim. Se a foto foi postada no Instagram, no Facebook, ou até mesmo consta no banco de dados no Google, às vezes a pessoa tem uma conta na rede social, se você digitar o nome dela, puxa as fotos e inclusive mostra a data. Inclusive fotos pessoais do casal na data tal. Isso é um indício de prova e um indício de prova forte, porque consta essa data. Não é a foto. Claro, quando a gente não tem nada, é aquela coisa, a gente junta tudo e anexa, né? E leva ao conhecimento. Mas existem diversas formas. Outra coisa, muita gente não tem nada, de fato, Madeira, Andréa. Mas o que é que muita gente tem, mas muitas vezes nós, como partes, ou nós, como advogados, talvez possamos esquecer, é da inscrição no CadÚnico. É aquela pessoa que recebe o Bolsa Família e que não tem nenhuma documentação, mas tem inscrição no Cadastro Único do Governo Federal, e nesse cadastro consta a relação familiar dela, o dele, e muitas vezes está lá, companheiro no grau de parentesco. Isso mesmo, são provas. A Val Coutinho está colocando assim, a lei não dispõe que é obrigatória a prova material para provar a união estável, se eu não me engano. Olha, Val, eu não entendi essa colocação, porque assim, dentro da legislação existe prova, tá? Prova material, sim, para se comprovar a união estável. A lei fala em prova documental, dentro da justiça tinha algumas interpretações que você só precisava do indício de prova material e juntamente com a prova testemunhal, aí você fazia a junção desses 2 meios de prova e se comprovava, então, a respeito disso para fins previdenciários, tá? Lembrando aqui que nós estamos falando dos efeitos do reconhecimento da união estável dentro do previdenciário. No previdenciário, nós não vamos ter uma sentença declaratória de união estável, porque dentro do processo previdenciário, nós não vamos declarar que existia a união estável para fins civis. Nós estamos reconhecendo a união estável daquela unidade familiar para a pensão por morte. E aí, quando a gente fala dessas situações, eu estou falando de provas. Então, por exemplo, um caso lá no escritório. Por isso, são N situações que possam chegar até vocês e vocês tomarem conhecimento. Então, teve um cadastro, teve foto e tinha data nessas fotos. Nós tínhamos cadastro na Rinode. Então, se você era revendedora da Rinode ou ele, da Avon, da Natura, sei lá, de um monte de coisa, e abriram ali ou uma empresa, ou fizeram um simples cadastro em uma dessas plataformas, pode ser meio de prova. Por quê? Porque hoje nós temos, olha só, 2 meios de prova contemporâneos. E quando a gente fala contemporâneos, é meios de prova e provas que aconteceram, que estavam ali surtindo os efeitos, que já estavam existindo antes do óbito, naquele período, tá, que nós estamos tratando, de 2 anos anteriores à data do óbito. Lembrando que essa questão de 2 anos, Denis, para todos os casos vai ser 2 anos e a pessoa tem que ter lá 18 contribuições? Não. Por quê? Porque se o falecimento foi em um acidente de qualquer natureza, um acidente de trânsito, ou caiu de bicicleta, bateu a fonte ali, a nuca, na guia, no paralelepípedo, bateu e morreu, isso dá direito à pensão por morte. A pessoa, lógico, vai ter que ter a qualidade de segurado, mas não precisa ter os 2 anos, não precisa ter as 18 contribuições.
Mas, olha só, acidentes de qualquer natureza, então aí coloquem na cabeça de vocês vários exemplos, mas também naqueles casos de acidente do trabalho, entendeu? Acidente do trabalho ou doença ocupacional que gerou o óbito, não se exige ali a questão dos 2 anos e nem dos 18. Então, e-mail, a viúva vendia boticário em nome do esposo, mas não tinha em nome dela no cadastro. Só tinha e-mail. Pode servir como e-mail também. Se tinha todo essa contemporaneidade, eu não estou vendo quem está escrevendo isso, pode servir de prova, sim. Lembra que a cabeça do advogado para comprovação do direito previdenciário precisa ser investigativa. Então, você que está aí, que não é advogado e que vai até o advogado, lembre-se, tudo precisa de um amadurecimento, não é de uma hora para outra, por isso que a gente precisa buscar as provas adequadas para quando der a entrada no seu pedido de benefício, exatamente isso que a gente pode fazer. Então, olhem só esse cadastro, olhem fotos, verifiquem se teve ali uma venda ou uma compra de um imóvel. Isso. Verifique se contrato tem de ali... aluguel, muitas vezes. Exatamente, contrato de aluguel. E não pensem, quem é segurado especial que trabalha na roça também tem direito à pensão por morte. Então, não é só as pessoas que estão na cidade que têm direito ali à pensão por morte. Não. Os segurados ali rurais também possuem direito a essa, olha só, a essa pensão por morte, tá? Só que vai ter que comprovar a qualidade de segurado, lógico, do falecido ou da falecida, que ao tempo do óbito estava ali trabalhando em regime de economia familiar, ou era um cooperado, e aí N situações que a gente pode elencar aí para vocês, tá? Lembrando, gente, que a live de hoje é para esclarecer, olha só, pontos relacionados a provas. Situações específicas, casos específicos, eu, Denis, não respondo a não ser que eu veja o processo. Por quê? Porque eu tenho responsabilidade nas respostas que a gente dá. Então, se é uma questão que está batendo o olho e fala que é assim, é isso, pode causar problemas. Então, depois manda mensagem para a gente, que aí a gente esclarece pontos específicos, tá? A live de hoje é para a gente discutir meios de provas. E quando a gente está falando meio de prova, porque assim, Adonis, eu não sei se a live está quase acabando aí. Eu acho que falta no máximo aí 5 minutos. Tá, então, só para vocês avaliarem. Não esqueçam também, e eu disse para vocês agora há pouco, né, Adonis? Questões de segurados especiais. Então, Adonis trabalha com bastante segurado especial rural. Tem direito à pensão por morte, sim. Então, tem que dar indício documental dessa qualidade de segurado. Agora, eu aqui trabalho bastante com pensão por morte urbana, porque não tem tanto sítio aqui em torno de Campinas, tá? Então, eu preciso investigar mais ali provas sobre essa questão de união estável. Então, eu, Denis, advogado, entendo que, além de advogado, eu preciso investigar aquilo que o cliente está trazendo para a gente. Exatamente. Então, por isso que eu dei dicas aqui importantes. Postinho de saúde. Aí, ó, eu não faço rural, Adonis, vou te encaminhar. Ó, a Andréia tá aí já encaminhando. Aí eu falei postinho de saúde, cadastro da Rinode, ata notarial, exatamente, Renata. Isso é um ponto muito bacana. Isso aí, isso mesmo. Agora, vê só fazendo um adendo aqui com relação a essa ata notarial posterior ao óbito. O que é que acontece? A gente sabe que as provas elaboradas, produzidas após o óbito, elas não são consideradas. Não é, Denis? Elas as provas têm que ser anteriores a esse óbito. Isso, então, essa ata exatamente. Notarial posterior. É que eu não vi se era posterior. Se for posterior, vai ter
muita discussão ainda, tá? Porque exige-se prova contemporânea, E tá? apesar de se tratar de uma ata notarial, é uma ata notarial baseada exclusivamente em prova testemunhal. O que seria diferente de uma conversa de WhatsApp, né? Onde foi feita a ata notarial e essa conversa do WhatsApp entre as partes, né? Entre as partes que têm a união estável, chamando de meu amor e etc., marcando viagem e tudo mais, devido ao histórico, né? Hoje com a facilidade de backups e tudo mais. Isso é uma coisa. Aí, posterior ao óbito, pega-se essas conversas, já que o WhatsApp, o Telegram, o Facebook, Messenger, ou seja lá qual for o aplicativo, mostra a data, e aí você pode pedir para ser feito um ato notarial com base nesse mecanismo posterior ao óbito. Agora, a prova gerada necessariamente apenas após a óbito, com base em prova testemunhal ou em documentação, o que é que chega muito deles? A pessoa vai nas Casas Bahias ou na Ricardo Eletro, pede lá uma declaração de que é cliente da loja e que comparecia junto com o companheiro. Gente, não serve. Não serve. Não serve. Então, gente, vocês sabem que aqui a live não dá para exaurir todos os meios de prova, mas é um ponto de partida para vocês, tá? Buscarem esses meios de prova e conhecerem a legislação. Então, Adonis, é exatamente isso que eu precisava passar aí para as pessoas que estão ouvindo a gente, para os clientes, para as pessoas que não conhecem o direito. E não esqueçam, o advogado, ele é essencial para que o seu direito seja realmente ali assegurado. Uma sentença favorável em uma ação de reconhecimento de dissolução de união estável não seria o suficiente para a concessão? Renata, precisa de 2 documentos. 2 documentos, tá? A sentença é um documento, tá? Então, ali na via administrativa, 2 documentos. Só que na via judicial, lógico, tem ali a questão de interpretação do que seria ali a extensão de quantidade de provas, tá? Tudo na justiça vai poder ali flexibilizar. Adonis, vamos finalizar a live bem bonitinho, com um finalzinho adequado, para você vai deixar salva no seu Instagram, né? E aí a gente se encontra numa próxima oportunidade, né? Com certeza. Gente, a gente só tem a agradecer a vocês pela presença, o pessoal que entrou, se manteve até agora, o pessoal que não é de direito, que está aguentando aí esses termos jurídicos, o pessoal que né, que exerce atividade jurídica, seja lá bacharel, advogado, que tem acompanhado a gente agradece a vocês. Se ficou alguma dúvida, é só encaminhar aí para o privado do professor e doutor Denis ou para o meu. Na medida do possível, a gente vai esclarecendo e respondendo todo mundo, tá bom? A gente vai fazer agora uma sorriso assim, né? Para vocês tirarem. Vai para marcar a gente. E marcar a gente aí, né? Isso aí, gente. Vamos lá. Estátua. Aí, tá bom, tá ótimo. Gente, muito obrigado, Adonis. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de mostrar um pouquinho daquilo que a gente sabe, de como é essa matéria, que vocês precisam se cercar e não esqueçam, a todo momento, consciência previdenciária é importante. Você que é advogado ou você que não é advogado, precisa ter essa consciência e se cercar de meios de prova para esse direito. Por isso que eu agradeço a Adonis pela oportunidade de estar conhecendo essas novas pessoas. Então, muita força aí para vocês. Quem está passando por esses momentos de dificuldade do Covid, se cuidem, porque nesse período está tendo muito óbito e a gente precisa se cuidar e precisa estar pronto para o pós-óbito, que é essa parte previdenciária, a parte civil, e é isso que precisa ser feito. Então, Adonis, muito obrigado. Obrigado para quem esteve aí com a gente desde o início e até o final. Fiquem com Deus. Tenham uma noite de descanso aí. Durmam com essas informações. E qualquer coisa, a gente está à disposição, né, Adonis? Estamos sim, gente. Um abraço para vocês, muita saúde, muita paz. Boa noite a todos.
Obrigado, professor. Obrigado.